como diz o ditado, vamos ficar à vontade. Quem daqui tem transtorno bipolar ou depressão? Quem aqui é familiar de quem tem transtorno bipolar? Quem daqui é profissional, atua na área de saúde e veio assistir? Muito bom. Então veja que nós somos polivalentes, estamos nos três, né? Somos pacientes, somos familiares, somos profissionais de saúde. E isso é que é importante, porque é uma doença que acomete a todos. Nós vamos dar um breve sobre transtorno bipolar, antes de iniciar lidando com crises, que é a situação, os sinais de alerta importante. O que é saúde mental? Ah, não, eu tenho um problema de saúde mental. Não, a gente não tem problema de saúde mental, a gente tem o prazer de ter saúde mental, a gente pode ter uma doença mental, tá? Mas saúde é saúde. E o que é saúde? E aí a gente pede a opinião lá da Organização Mundial de Saúde justamente para falar que é a ausência de transtorno mental. Então eu tenho saúde. Posso brincar de que hoje em dia é difícil a gente encontrar alguém que tenha saúde, né? Porque está todo mundo tão adoentado com a crise, com um monte de coisas, mas é um bem-estar no qual o indivíduo ele tem capacidade das suas realizações, ele tem facilidade de enfrentar o estresse normal do dia a dia, tá? Não é o estresse exagerado, o estresse que muitas vezes somos submetidos. Trabalha de forma produtiva e frutífera, ou estuda de forma produtiva e frutífera, e contribui para a comunidade onde ele insere. Isso é o que nós chamamos de saúde. Muitas vezes a gente tem um transtorno mental, mas se tratado, se bem conduzido, nós conseguimos ficar isso. E esse é o objetivo que a Brata tem ao fazer esses psicoeducacionais para que a gente possa, apesar de ter o transtorno mental, a gente está muito mais perto da saúde, de todas essas capacitações. Estou vendo muita gente fazer assim, e eu também faço assim. O transtorno de humor, aí eu deixei de falar de saúde e vou falar dos transtornos mentais. E o transtorno do humor. O transtorno do humor nós dividimos no transtorno depressivo e no transtorno bipolar. O que é o transtorno depressivo? É quando nós temos episódios de depressão, que pode ser único, eu posso só ter tido um, nunca mais tive nada, fiquei bem, tô joia. Ou eu já tive outros que acaba se repetindo ao longo da vida. A pessoa pode ter, não como essa linha, né, que parece que é tudo bonitinho, é muito maluco. Para quem sabe, tem gente fazendo assim com a cabeça, sabe que é bastante complicado. Mas o mais importante é a gente estar na linha pontilhada azul, é a gente buscar a nossa saúde, o nosso equilíbrio dentro do transtorno. E, de outro lado, o transtorno afetivo bipolar, que caminha dentro da normalidade, pode ter depressão, pode ter euforia, ou uma euforia menor, a hipomania, e pode ter as duas coisas, ter depressão e mania, euforia, agitação, conjuntamente os sintomas. Olhando o gráfico, parece que a vida do bipolar é tranquila. Por que nós estaríamos aqui em pleno sábado, de sol lá fora, sentado aqui para ouvir falar isso? Mas vamos continuar falando, né? A doença, a depressão e bipolaridade são alterações patológicas, quer dizer, é uma doença do humor. Tem característica que leva em consideração o tempo. Faz quanto tempo você tem? Alguns meses? Não, eu já tenho alguns anos, eu tenho já mais de uma década. O tempo, porque se a doença está na fase aguda ou se ela é já crônica. E o importante é se tratar direito para que ela não cronifique e a gente venha sofrer mais do que a própria doença já nos faz sofrer. A duração, há quanto tempo você está assim agitada, eufórica ou está deprimida? Ah, faz uma semana, faz 2 meses, não, faz tempo. A duração é importante porque alguns episódios são autolimitados, outros não. Como eu alertei, se arrasta e pode cronificar. E também a intensidade, leve, moderada e grave. Porque dependendo dessa intensidade, se é leve, a gente consegue contornar mais fácil. Moderado, o grave já é grave. Por isso que a gente está aqui falando. Todos eles causam sofrimento e prejuízo no funcionamento da pessoa.
no funcionamento global, quer dizer, é em casa, é no trabalho, é na escola, é nos amigos, é em tudo. Poxa, mas ela não é só uma doença do humor? Pois é, mas ela afeta a gente em todos os sentidos. E mais importante, ela tem crescido nos últimos anos, porque tanto se fala de transtorno bipolar, tanto se fala de depressão, é porque virou moda? Não. Se aprendeu mais a fazer diagnóstico. Com o tratamento, as pessoas passaram a ficar um pouco melhores e com isso puderam casar, ter filhos, e isso espalha um pouco a genética. E porque também o mundo está cada vez mais estressante, cada vez mais, e faz com que sejam fatores desencadeantes para quem carregava o gene, mas que ficaria muito bem, obrigado, se não fosse fatores desencadeantes, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E importante também, quando a gente fala no transtorno bipolar, na depressão, a gente pensar a etiologia, a causa. O que causou eu ficar com depressão? O que causou eu ficar com bipolar, mania às vezes, depressão, e essa coisa que não segura nada, né? Apesar de todo o avanço tecnológico, de todo o avanço que a medicina já teve, ainda a gente não sabe direito o mecanismo da etiologia da bipolaridade e da depressão. Ah, então para que eu tomo remédio se ninguém sabe? Gente, para segurar os sintomas, a gente não sabe a etiologia. É diferente da dor de garganta, que eu sei que tem uma bactéria, eu tomo antibiótico e melhorei. A gente sabe a etiologia, foi streptococcus, foi um estafilococcus, a gente sabe, mas aqui não sabe, mas a gente tem medicamentos que controlam, senão a vida do bipolar e a vida do deprimido fica pior ainda. Então, apesar de não sabermos a etiologia, a gente sabe isso há décadas, que tem uma predisposição, quer dizer, a pessoa é vulnerável, como está marcado aqui biologicamente, e há inúmeros genes, não é um gene só. Já se sabe hoje que tem mais de 30 para 40 genes localizados que são aí os desencadeadores da doença bipolar e também depressão. Além disso, há fatores estressores, os ambientais, como a condição de nascimento, a condição da própria gestação durante a gravidez, como essa criança estava o estado emocional, que estresse passou a mãe, que complicações passou essa mãe, quando essa criança nasce, por isso que a gente tem que fazer a puericultura, cuidar da criança, da infância, da adolescência, da vida adulta e até da velhice. Se a gente cuidar tudo isso, nós vamos voltar lá no primeiro slide, saúde mental. A pessoa vai estar bem. Agora, se a gente não cuidar, a gente começa a ter os fatores ambientais favorecendo, além de fatores psicológicos. E aí vai todos os acontecimentos de vida, o abuso físico, o abuso sexual, o abuso emocional que a pessoa faz, né? Fala-se muito hoje no bullying. Ah, mas na minha época tinha bullying e não acontecia tudo isso. Mas hoje a gente sabe da repercussão que estas coisas causam. Então a gente tem maior conhecimento. Então o que mudou? O conhecimento de muitas coisas que a gente não sabia. E aqui está, né, que o funcionamento do celular, não é o aparelhinho que vocês carregam, não é o smartphone. É a nossa célula, o nosso neurônio que fica alterado. É um estado de alteração como se fosse uma toxicidade cerebral a nível de núcleo, mitocôndria, retículo endoplasmático, é uma série de coisas que isso vai fazendo modificações e é o que favorece e deflagra episódios de depressão ou episódios de agitação de mania. Então é muita coisa envolvendo o nosso cérebro. Xaninha, mas para que você falou tudo isso? Falei para que vocês tenham certeza de que vocês que tenham depressão ou bipolaridade, vocês que têm familiares ou vocês que são profissionais, porque eu estou falando com os 3 grupos, saibam que diante de uma pessoa com depressão ou com quadro de euforia, de mania, não é frescura, gente, é doença. A célula está doente, o neurotransmissor está falho, tem muita coisa acontecendo. Muitas pessoas veem alguém com depressão, Rosilda com depressão, é falta de um tanque de roupa. Se ela tivesse um tanque de roupa, ela não estava deprimida, não. Se você tivesse o que fazer, você não ia ficar deprimido, não. E não é verdade, gente. É um sofrimento grande. Eu gostaria que vocês fixassem isso. É importantíssimo que a gente saiba que isso é doença, sim. É importante a gente ter essa noção. E falando na vulnerabilidade, que vai ficar maior, e para que a gente possa se adaptar à situação de estresse.
E aí vamos falar com o propósito do dia de hoje, que é lidar com situações de crise e situações de alerta. Ai, que bom, Alexandre, eu estou numa crise econômica. Não, peraí, não é dessa que nós vamos falar. A crise econômica pode ser um fator desencadeante, mas é as crises da doença que a gente quer que a pessoa aprenda a reconhecer. O que é situação de crise? É quando a pessoa está num estado que ela vai precisar de ajuda de terceiros. Por isso é importante aqui a família, por isso é importante os profissionais, mas a própria pessoa. É importante porque numa crise indica que o portador do transtorno não está conseguindo cuidar de si mesmo. Pô, mas até agora eu me cuidava, por que hoje precisou a Rosilda me dar um toque? Alexandrina, você não está bem, você está com um jeito triste, você não comeu. O que está acontecendo? Você faltou na reunião da Brata? O que houve, né? A gente pode estar com episódio grave de depressão, a gente pode estar no episódio de mania, uma mania agitada, uma mania eufórica, uma mania irritada. Podemos estar recusando aceitar o tratamento, que isso é muito frequente. Infelizmente, quase 50% das pessoas recusam o tratamento. Ou às vezes aceitam uma semana, 2, um mês, 2, depois preciso mais. E não falta a torcida para nos aconselhar a parar o remédio. Ah, você já tá bom, não precisa mais não. Eu só vejo as cabecinhas falando assim, sinal que eu não estou falando besteira. Que bom, meu termômetro diz se eu estou falando certo é a cabeça. Além de recusar o tratamento, é importante a gente ver se não tem uma doença física que pode agravar o transtorno mental. Tanto a bipolaridade, quanto a depressão, quanto a ansiedade, quanto qualquer quadro. Às vezes a pessoa tem um problema de uma infecção, e ela pode ficar pior, ela pode ter um problema de tireoide, um problema de diabetes, ela pode ter um problema de enxaqueca, que é muito comum. Então, qualquer coisa física pode favorecer e desencadear aquilo que estava controlado. E também o risco de suicídio. Esse tema vocês vão ficar de alerta, que em breve vocês vão ver na Brata, nós vamos estar falando especificamente disso. Hoje nós não vamos nos ater, embora ele está muito em voga, ele está muito na moda. O tema não é moda suicídio, tá bom? Quais são os primeiros sinais de alerta? Por que eu tenho que saber os primeiros sinais de alerta? Claro, eu não sou bobo. Se eu perceber que eu tô ficando fora da casinha, eu tenho que tentar voltar. É isso que eu queria que vocês tivessem noção. Nós sabemos que tanto a depressão quanto o transtorno bipolar, por serem doenças crônicas, é comum ter recaída ou recorrência. A recaída nós chamamos quando a pessoa ainda não atingiu o estado de eutimia pleno. Ela está melhorando, ela está caminhando bem, tanto da depressão quanto da bipolaridade. E aí, ela volta a ter os sintomas. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, você parou o remédio? É demandatório perguntar se parou a medicação. A recorrência faz parte da doença, tanto da depressão quanto da bipolaridade, que são doenças crônicas que acontecem por ciclos, por fases. Eu estou deprimido ou eu estou eufórica, eu me trato, fico bem. Aí eu fico bem, de repente volta de novo. Ô, doutora, vai voltar de novo? O bom é que vai embora. O ruim é que volta. Agora, se eu souber fazer as dicas para que demore voltar ou nunca mais volte, é isso que a gente tem que aprender. É por isso que a gente está aqui falando com vocês. E estes sinais de alerta podem mudar de pessoa para pessoa. Por exemplo, para ele que está aqui pensativo, pode ser alteração do sono. Para ele que está aqui com a caneta se fazendo de intelectual, pode ser, por exemplo, só estou brincando, gente. Pode ser, por exemplo, ele não ter vontade de trabalhar. Para ela que está assim com a mão no queixo, pode ser, por exemplo, começar a comer demais. Cada um vai ter sinais que nós temos que ficar alerta. A gente tem que se conhecer, a família tem que conhecer, o médico tem que conhecer. Quais são as primeiras dicas de alerta? Porque assim, se eu estou andando na rua e eu acho que alguém vai mexer na minha bolsa, o que a gente faz? Acelera o passo, muda a bolsa de lugar, faz alguma coisa. A gente tenta se defender do ladrão. Pensa que a doença é o ladrão que vai roubar a nossa saúde, a nossa normalidade. E eu tenho que ter alerta.
Então, para cada pessoa, o alerta é diferente. Ele tende a repetir para cada pessoa antes da crise. Então, dá para eu ficar esperto e eu saber quais são os alertas que meu cérebro me dá, dizendo, Alexandrina, você não está ficando legal. Veja o que você está fazendo. E aquilo que eu já falei, eu vou frisar de novo. Vê se não esqueceu, se não parou de tomar, se porque a medicação engordou, se porque a medicação broxou, se é porque a medicação, seja lá o que for, deixou a boca seca, porque treme. Gente, a doença é pior do que os efeitos colaterais da medicação. E a gente pode conversar com o médico, barganhar aquilo que vai ser melhor para nós, para que a gente se mantenha tratado. Fica a dica. Quem reconhece, enfrenta os sinais de alerta, quer dizer, se eu reconheço e enfrento, quer dizer, ele foi o sono, ele foi não querer trabalhar, ela foi comer demais, cada um no seu alerta, opa, vamos endireitar. Eu preciso comunicar meu médico, minha família, para que eu não... E a dica é, procure ajuda terapêutica o mais cedo possível, evita piorar o quadro e reduza a chance de ter prejuízo devido à doença. Eu tenho que pensar que tanto o transtorno depressivo, a depressão, quanto o transtorno bipolar, está comigo. Mas ele não é a minha pessoa. Né? No meu caso, eu sou médica, sou psiquiatra, sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou conselheira, sou vizinha de fulano, eu sou um monte de coisa. Eu não só sou um transtorno bipolar, gente. Por acaso, eu também tenho. Me trato. Às vezes a gente entra em disciplina, leva um puxão de orelha da própria vida, do próprio curso da doença. Isso é importantíssimo. E mais ainda, a gente tem que ter noção que na depressão, ela pode ser o que a gente chama unipolar ou bipolar. O que é isso, Alexandrina? Depressão unipolar é quando a pessoa ao longo da vida só tem episódios de depressão. Eu tenho depressão, me trato, fico boa, legal, volto a trabalhar, volto a fazer todas as coisas. Passa 2, 3 anos, ou alguns meses, ou até 5 anos, volto a ter depressão. Passa um tempo, me trato, volto a ter depressão. E eu nunca tenho nenhum episódio de hipomania ou de mania. Então, esta depressão nós chamamos de unipolar. Ela tem a característica de ser episódica, cíclica. Ela melhora e piora, melhora e piora. Mas só tem depressão. A qualquer momento, a pessoa que só tem episódios de depressão unipolar pode vir a ser bipolar. Ser bipolar não é como fala na televisão, é volúvel, ela é bipolar. Não. Quem fala isso é porque não conhece o que é a doença bipolar. A doença bipolar, nós entramos num estado de euforia, de excitação, de agitação, tudo pode, eu sou a mulher mais linda do mundo, eu posso tudo, eu sou a melhor professora, eu sou a melhor. Nada, eu tô doente, eu tô achando que eu tô poderosa. E aí compro demais, gasto demais, faço demais, e muitas vezes a pessoa ultrapassa limites. Casada, com uma família respeitável, com religião, na fase de euforia, tanto homens quanto mulheres, pula cerca, porque está se achando tão bem que aí acomete desatinos na vida. Isso é importante que a gente saiba que a doença, na fase de euforia, também traz prejuízos para a pessoa. É importante que, às vezes, a pessoa vem também a ter depressão bipolar. A gente fala o bipolar 1 e o bipolar 2, o 1 é quando tem mania plena e o 2 quando tem apresentação de hipomania. Cursa mais com depressão, mas tem uma hipomania. Ou tem um familiar que tem a bipolaridade, ela vai ser por um tempo assim, percorrendo o curso. Então, o que nós temos que fazer com a pessoa que tem transtorno bipolar? Nós temos que, na fase inicial, fazer o diagnóstico, instituir o tratamento e fazer a fase preventiva para que ela não tenha nada. Como vocês viram no gráfico anterior, fazer a eutimia, ela ficar normal, sem oscilação. Como nós já falamos, tem a remissão, a recuperação, pode ter recaída e recorrência, faz parte da vida da pessoa com depressão ou bipolaridade, que pode ter mania ou hipomania, a eutimia é o que a gente deseja, e a depressão, né, maior ou a depressão distimia.
Fácil, não é fácil, gente? É assim a vida de vocês? Como é a vida de vocês? É assim mesmo, né? É como está no gráfico. Eu estou em mania, de repente eu entro em depressão. Ou eu estou em mania e de repente eu fico em hipomania e de repente custo e não melhoro. De repente eu estou em depressão e eu vou para mania e fico lá eufórica. A vida do deprimido é assim. Instável. Por isso que precisa ficar a dica, não pare o remédio, evite bebidas alcoólicas, evite alguma substância, alguns medicamentos, algumas coisas excessivas, porque a doença por si só já é complicada, mas tratável, gente. Tratável e muito bem. A ponto de vocês estarem diante de uma profissional que tem transtorno bipolar. Pareço louca? Eu engano bem, gente, eu engano bem. Isso é que é importante. Ai, Senhor, é isso mesmo. Chame o Senhor, porque é Ele que me dá forças para eu tomar meu remédio, ter todos os efeitos colaterais, ficar gordinha, tremer, fazer isso. Mas estudei medicina, me formei, fiz a residência de psiquiatria, fiz o doutorado, tenho filhos, estou esperando meus netos com a bipolaridade do meu lado. Vocês perceberam aquilo que eu falei no começo, gente? É isso que vocês têm que ter noção. A nossa vida é assim. Tem um período que eu fiquei 2 anos afastado com carteira carimbada de auxílio-doença. Mas estou aqui. Desistir? Vocês também não vão desistir. Gostaria que vocês tivessem como exemplo, não só eu, mas muitas pessoas que avançam mesmo com a doença. Por quê? A gente aprende a lidar com a crise. A gente aprende a não parar o remédio. A gente aprende a evitar determinadas situações que pioram aí o transtorno bipolar. Qual é o alerta para quando a gente fica eufórico, se achando melhor? A Rosilda pensa que ela é boa, porque ela é a presidente da Brata. Mas ninguém disputa comigo. Claro que ela vai falar, Alexandrina, aumenta seu lítio, aumenta um pouquinho o seu neurolético, que tudo fica legal. Mas tem hora que eu falo, não, Rosilda, eu não consigo dar aula, eu não vou na Brata hoje, não tem jeito. Alexandrina, aumenta teu antidepressivo. Claro que a gente precisa de toque dos amigos, da família, do médico, mas mais do que tudo eu quero chamar atenção para a pessoa portadora da depressão ou do transtorno bipolar, que nós temos que aprender os sinais de alerta. E qual é o sinal de alerta da pessoa que tem mania ou hipomania? Como eu disse, o meu amigo ali, ele tinha redução da necessidade do sono. Na depressão pode ter aumento do sono, mas na depressão também pode ter redução do sono. A pessoa fica com tanta ruminação que ela não consegue dormir. Mas na euforia, para que dormir? Perda de tempo. É perda de tempo. Imagina 6 horas na cama dormindo, 2 horas já basta, 1 hora cochilando na cadeira em cima do computador. Deu demais para frente. E a gente fica com redução da necessidade de sono. Só que a gente não percebe, a gente fica mais irritada. E sai chutando todo mundo, desde o cachorro, o pai, a mãe, o marido, a mulher, o chefe e os colegas de trabalho. Então, sai de perto. Porque a irritabilidade da Alexandrina, ela chutou todo mundo. Reduz a ansiedade normal, mas aumenta a ansiedade disfórica, desconfortável, que a gente não percebe, mas a gente se sente bem. Ao mesmo tempo desconfortável, não sabe do quê. E as obrigações do dia a dia, que a gente tinha disciplina, horários, pagamentos, a gente atrapalha tudo. A gente confunde tudo. Fica um otimismo exagerado, muito positivo, a ponto de eu achar que o Lula vai ser preso, que nós vamos melhorar, que até o final do ano todo mundo vai poder ir para Miami no jatinho que ele ia. Aumenta meu lítio, né, gente? Não, vamos torcer que o Moro faça aí uma boa sentença. Mas brincadeira à parte, você corta isso depois o pensamento muito positivo, gente, é importante. Ser positiva, ser poliana, porque principalmente quando a gente está deprimido. Mas a gente tem que reconhecer quando a gente começa a ficar exageradamente, achando que tudo é possível, tudo é planejável, tudo eu consigo, não tem obstáculo para nada. E são coisas de realidade que eu passo tranquilo, como se não fosse nada. Tem pessoas que são hipertímicas de natureza,
Mas nós estamos falando daquela pessoa que estava normal, eu time, que de repente tudo passa a ser possível. Extremamente sociável, aquela pessoa que entrou no elevador, conversou com todo mundo, chegou no balcão ali da companhia aérea, falou com tudo, chegou no supermercado, já deu palpite de que se você deve levar homo ou levar não sei o quê. Ela fala tudo, ela não para de falar e incomoda, porque ela não para, ela tagarela, cansa. Mas a pessoa não cansa. Para ela é infatigável, né? Ela não tem capacidade de ouvir, ela é invasiva com o próximo, mas ela não tem percepção. E aumenta a libido a ponto de ter comportamentos não habituais. Eu não estou falando das pessoas que, por hábito, já pula a cerca. Então, nada com isso. Cada um faz o que quer da vida, temos livre-arbítrio. Mas aquela pessoa que não tem esse hábito e, de repente, fica, porque a euforia, a mania, faz com que a gente acelere tudo, inclusive a parte da sexualidade. E nós vamos ver que o problema é gestação de alguém que eu não queria que fosse meu pai, porque ele é casado, tem 2 filhos, eu também sou casada, tenho os filhos, e de repente aparece uma gestação, ou uma doença sexualmente transmissível, que é um grande complicador. Além do aumento da impulsividade, que a gente age sem medir consequências. Mas, Alexandrina, você é tão responsável, como é que você não mediu a consequência? Gente, se eu estou me achando positiva, a melhor do mundo, que consequência vai ter? Nenhuma. Porque cabeça de louco não pensa. Volta para casinha, Alexandrina. Pensa nas dicas, pensa no alerta que eu tenho que cuidar. E aí é cuidar de alguém que é da nossa família, é cuidar da gente mesmo, é cuidar do nosso paciente, da pessoa que a gente está aí tendo contato. Sinais da depressão, que é outra coisa importante. Cada pessoa tem que identificar de novo os seus sinais de recaída. De novo eu falo, para cada pessoa é diferente. Mas a gente tem que ter uma atenção para a tristeza, porque está um pouco a mais do que é o natural. A ansiedade persistente, sou um pouquinho ansiosa, mas está me incomodando, está desconfortável. A gente já começa a desconfiar que algo não está legal, eu fico mais parada, fico com insônia ou quero dormir mais e altera a concentração. Meu chefe falou, mas o que ele falou mesmo? Dá para você repetir o que você falou? Dá para você repetir? A gente não grava, porque a gente está desligando, é como se a nossa bateria, a nossa energia de vida começasse a falhar, até que uma hora falha, que a gente entra em depressão. Então a gente precisa estar também vendo se a gente não está tendo pensamentos negativos, como está a nossa autocrítica. Aqui pega a gente. Normalmente todo mundo fala, eu não tenho autoestima. Todos nós temos, ela pode estar alta, baixa ou normal. Todos têm autoestima. Ela pode estar baixa. Quando ela está baixa, ela fala, eu não tenho. Não, é que ela está lá embaixo. Só que quando a gente deprime, ela fica lá embaixo, no subsolo. E aí, junto com pensamentos negativos, é que morre o problema. Aí começa a ter insegurança, indecisão e é complicado. Há um tempo atrás, uns colegas de outros estados daqui do Brasil vieram para um congresso que era em São Paulo e na época estava passando o teatro do Fantasma da Ópera. Xandrina, você compra ingressos pra gente, não sei o quê? Eu falei, claro que compro. Não tinha a facilidade que hoje por internet você compra até do Japão aqui em São Paulo. Mas, que lugar? Você quer no balcão? Você quer em cima? Você quer na frente? Eu perguntava para o grupo, na época era só o e-mail que tinha, não tinha o WhatsApp. E um falava, não, quero ali. E eu, deprimida, né? E eu não tinha capacidade de decidir onde é que eu ia comprar para todo mundo, porque eram 15 pessoas. Como é que se agrada a 15? Até que finalmente, né, estava acabando os ingressos, porque era o espetáculo que estava sendo concorrido, eu comprei. E quando foi no dia do espetáculo, o que aconteceu? Eu não fui. Quem respondeu? Porque já esteve deprimida como eu. Eu estava com indecisão, mas eu não compareci. Porque eu não conseguia, e as pessoas não entendiam, colegas psiquiatras não entendiam por que eu não fui. Alguns se sentiram ofendidos, desprezados, mas não é, o deprimido não consegue. E eu morava em São Paulo, qual é a dificuldade de pegar meu carro e ir até o teatro?
Ou pegar um táxi, hoje tem até Uber, na época não tinha, mas qual era a dificuldade? A dificuldade é dentro, o deprimido não consegue fazer. E a gente tem que perceber antes de chegar nesse ponto. Isso é importante. Sinal de alerta da agitação. Aqui é importante. Agitação todo mundo percebe. Mas eu quero que a própria pessoa comece a perceber e a família percebe antes que tenha problema. A agitação é caracterizada por excessos. Ela geralmente não é intencional e não tem um propósito. Isso é o tempo que eles estão pedindo para... O que é? A cadeiras, tá bom. Tem aqui na frente, eu tiro a minha bolsa, fica uma pessoa aqui na frente. Rosilda, você fica aí mesmo, que depois eu sento no seu lugar. Não, depois eu sento no seu lugar. É só um break. Tá cheio de pessoa lá fora querendo entrar. Tem 2 lugares aqui na frente. Vocês viram o que é depressão? Eu faltar num espetáculo que na época custava dinheiro, gente. Me foi difícil comprar. E eu não assisti. Claro que passou um tempo, depois eu fui assistir esse espetáculo maravilhoso. Mas na época a depressão me cerceou. Seja bem-vinda. Pronto? Retomando. Eu estava aqui que era sem propósito, sem intenção, agitação. E ela vai expressar uma excitação, às vezes uma hostilidade, a gente fica com raiva porque a pessoa começa a pôr limite, começa a pôr coisas. A pessoa tem um fraco controle do impulso, porque ela está agitada e ela não controla. Por exemplo, eu teria o impulso de xingar, de ofender, mas a minha educação me segura. Nessa hora, a educação vai embora e a gente acaba ultrapassando os limites. A tensão, a ansiedade, a fraqueza, a inquietação interna vai ficando desconfortável para quem está à nossa volta e muitas vezes para nós mesmos. Comportamento violento não é sempre, não quer dizer que toda vez a agitação seja comportamento violento, mas pode ter, porque a inquietação, a tensão e o fraco controle pode gerar comportamento violento ou disruptivo. E nem sempre a agitação leva à violência. E aí eu pus uma dica do lado, que a agitação não é doença nenhuma, ela é sintoma de transtorno de humor ou de outra condição médica. Por exemplo, a agitação, na época que eu era estudante de medicina, eu recebi, veio numa ambulância, né? Hoje seria SAMU, mas na época era do INSS, do NPS, que como se chamava nos anos 70, uma pessoa toda agitada. Eu, médica, né? Vou examinar a pessoa, quente, temperatura. Olha um pouquinho mais, meningite. Não era loucura. Era uma doença neurológica, uma infecção, quadro infeccioso. Mas estava com agitação. Então por isso que eu falei assim, a gente tem que pensar nas doenças físicas quando há um descontrole. Nem tudo é do transtorno depressivo ou do transtorno bipolar. Às vezes pode ter comorbidade. Essa pessoa foi tratada, graças a Deus ficou bem, eu não sei como ela está agora, mas nos anos 80 ainda ela me dava notícias. Importante também, gente, o grau de agitação. A agitação pode ser leve, né, moderada, tem sentimento de desconforto, comportamentos involuntários que a pessoa tem, sem propósito, como eu falei, ela puxa, mexe o cabelo, a roupa, ela arrasta o pé, ela faz barulho, ela não fica quieta. Remoção manual, aqui eu tô vendo que não tem ninguém agitado, que tá todo mundo comportadinho, colaborando para a gravação. Isso é legal, depois você corta esse trecho. Remoção manual, movimento inconsciente, explosões, sentimento forte e desconfortável. Isso é uma agitação leve para moderada. Mas aí o bicho pega. A agitação começa a aumentar. Eu tenho menos controle ainda dos meus impulsos. A minha educação deixou de longe. Eu não coopero. Eu fico excitada, mostrando hostilidade perigosa para mim mesmo. Eu posso me machucar, ter alguma coisa, ou machucar a terceiro, outras pessoas. Posso começar a fazer abuso de álcool e outras drogas, gasto excessivo,
né? A gente vai no shopping, vai no lugar e começa a comprar um monte de coisa, jogo patológico, sexualidade exacerbada, que vai terminar numa gravidez indesejada e uma doença sexualmente transmissível. Então, assim, gente, cuide. Os primeiros sinais, as primeiras dicas. Opa, esqueci de tomar o remédio. Precisa regular a dose do meu remédio, aumentar um pouquinho para lá, para cá. O que precisa fazer? E aí, o impacto da agitação. Não funciona nada à nossa volta, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na escola, interfere com a nossa vida diária, prejudica a capacidade de alcançar os nossos objetivos. Eu tenho a minha meta para cumprir, até o fim do mês eu tenho que fazer tanto. Eu não consigo fazer porque a gente está aí agitada. A pessoa age sem considerar as consequências, afeta relacionamentos, ela é mal criada e ainda para as mulheres, né, muitos chefes dão um desconto, né, ela deve estar na TPM. E quando é homem? Ele está no quê? Né, fica complicado. A mulher, a gente tem mulher que passa o mês inteiro na TPM. Porque ela está irritada, ela está descontrolada. Se cuide. E o homem? Ah, não, ele está hoje de mau humor, a mulher dele não... Sempre tem uma desculpa, mas a grande dica, se cuide, se perceba e identifique. Comportamentos repetitivos, amigos íntimos e familiares começam a ficar irritado. Desculpe, mas eu vou usar a expressão, ele está enchendo o saco, a gente não aguenta, Alexandrina, o que a gente faz? E aí, o desafio de relacionamentos com o outro, é a namorada, é a esposa, o marido, a mulher, o irmão, é todo mundo o chefe, todo mundo não aguenta. Tratado, gente, nós somos uma flor. Então, vamos nos tratar, vamos nos manter bem. Aqui, os fatores e gatilhos do transtorno bipolar. No gênero, para a depressão, as mulheres deprimem mais do que os homens. No transtorno bipolar não tem muita diferença. Homens e mulheres igualmente têm transtorno bipolar. A genética há um fator, sem dúvida. A indução de algumas substâncias que pode favorecer a pessoa que já está geneticamente marcada, ela ter. E o ambiente, aquilo que a gente colocou, o abuso tanto físico, social e principalmente o abuso sexual, o bullying, tudo isso pode ser fator desencadeador de nova crise. Substâncias de abuso. Ah, mas eu gosto de uma cerveja na sexta-feira. Na quarta, na quinta, na segunda, qualquer dia eu gosto de cerveja. Xandrina, mas não pode. Você quer de novo despirocar? Você quer de novo sair da casinha? Não. Então eu parei. A gente tem que saber. Ah, mas e um vinhozinho agora que tá frio? Também não pode. Pô, mas que careta. Sim, eu prefiro ficar careta normal do que ir na onda, na vibe de todo mundo. Eu sempre penso assim, eu vou na festa, não preciso beber. Eu vou no coquetel, no happy hour, mas não preciso beber. Porque eu tenho um gene que me faz sair da casinha. Eu não quero sair da casinha, então eu não vou beber. Na festa eu posso ir. Isso que eu queria que vocês aprendessem. Mas como vai fazer se passa? Eu também vou em festa, gente. Passa o garçom com qualquer bebida, seja champanhe, vinho, cerveja ou até 51. Não, 51 é do Lula, deixa pra lá. Vamos pegar outra aqui, qualquer outra. A gente pega. Eu seguro o copo, gente. Eu sou a maior desfiladora de copo. De bebida alcoólica. Faço o que bebo e não bebo. Aí passa um tempo, principalmente se é cerveja, vinho, isso aqui, a gente larga o copo. Aí passa o garçom e eu cato outro. No final da festa, acho que eu peguei 20 copos, mas não bebi nenhum, seguramente. Essa é a grande dica. A turma tá ali no baseado. A gente pega, para não fazer parte da turma, que senão você fica careta. A gente pega, faz que, mas não faz, e passa pro próximo. Ou eu digo assim, não, hoje eu não quero. Hoje. Eu não quero dizer que há 36 anos eu não quero. Hoje eu não quero. A minha frase é essa. A minha dica que eu dou para vocês. Hoje eu não quero. Vocês pensaram o que é hoje? É eu enfrentar a situação social. Porque o social nos contamina. O social tá nem aí se a gente tem depressão ou se a gente é bipolar. Vocês concordam comigo? Tá todo mundo assim. Então, aprenda com a Alexandrina. Pegue copo. Levantar copo não custa.
Mas a gente larga, depois larga no fim da festa, o dono da casa que recolha todos os copos que eu larguei. O problema é dele que mandou fazer a festa e ter bebida. Claro que eu falo, agora tem uma água, tem um suco, a gente vai tomando qualquer coisa. Não é que a gente fica sem beber. Beber, a gente bebe. Bebida sem álcool. A gente bebe água, a gente bebe suco, a gente bebe refrigerante, a gente bebe qualquer coisa. Menos coisas que tem álcool. E engano a cerveja sem álcool, gente. A primeira cerveja é sem álcool, a segunda, a terceira já vai com álcool. Porque já tá todo mundo alegre e você quer ficar alegre igual. Não queira não, porque a gente tem o gen que vai fazer a gente sair da casinha, gente. Isso é muito importante. Então, eu fiz todo esse parente para falar do abuso. O transtorno de personalidade, que muitas vezes acaba caminhando junto com o transtorno bipolar, doenças físicas, hormônios, que nas mulheres é muito importante, mas nos homens também, principalmente o hormônio tiroidiano, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e ter outros transtornos psiquiátricos. Aqui, o que eu acabei de falar para vocês sobre o álcool ou outras drogas, é muito comum a pessoa que tem mania, ela usar álcool. O álcool vai depender do estado do humor. Se eu estou em mania, para tratar a insônia, para controlar a impulsividade, manter a euforia e a desinibição. Se eu estou legal, eu quero ficar mais legal ainda. Ou se eu estou deprimida, eu vou usar o álcool como uma indução anestésica por causa da dor, do sofrimento que eu estou. Funciona como automedicação e como um ansiolítico. Você viu que o álcool serve para tudo? Mentira, gente. Ele serve para estragar a nossa vida. Não beba. Ele aumenta o impulso. Se a gente está deprimido e pensa pensamento negativo, pensamento de morte, não beba, fica longe do álcool. Se a gente está eufórico, piorou ainda, gente, porque aí que a gente sobe a serra de uma vez só. E isso é importante. Recuse. Aprenda com a Alexandrina. Consequências da doença não tratada. Um isolamento social, porque você fica rotulada e conhecida como a maluca do pedaço. A ruptura familiar, que muitas vezes acaba rompendo laços com os irmãos, com o marido, a mulher, com pessoas, tios, primos, pessoas da família. Perda da capacidade de trabalho, porque isso afeta. A pessoa tem que ser muito boa e ela tem que superar o estrago que a doença faz. Muitos conseguem. E brilhantemente, então é possível. Um grande grau de absenteísmo acaba faltando pela doença, mas também o presenteísmo. Imagine eu estou deprimida, mas mesmo assim eu consigo vir da aula. E aí a aula fica murcha, sem muito o que falar, sem muito o que fazer, sem muito exemplo. Ou mesmo eu estando presente e eu estou eufórica, eu não paro de falar, eu falo. Todas as coisas são possíveis. Então, às vezes acontece ou a gente estando presente, ou a gente estando ausente, mas, em geral, a gente acaba faltando no trabalho. Tem menor produtividade, baixa a grana, o money, aumenta a possibilidade de desemprego. Nessa crise, eu tenho que mandar 10 funcionários embora. Eu vou mandar aquele bipolar ou aquele que não tem nada? Depende. Se for um bipolar que se trata, se cuida, esse fica, porque ele tem consciência da doença, então eu vou confiar nesse funcionário. Aí eu mando o outro, porque o outro gosta de cheirar um pó, gosta de um copinho, então eu mando esse. A gente até às vezes, quando o bipolar ou o deprimido, ele se dedica para superar a sua doença, ele é um excelente funcionário, gente. Engano que por ter bipolaridade a gente é escanteado, não. Depende de quanto a gente tem consciência e se cuida. Diminuição da qualidade de vida, se a gente não se cuidar, pode determinar um curso muito ruim, um prognóstico ruim, recaída e cronicidade, principalmente se a gente interromper, jogar os remédios fora. Não pensa que eu sempre tomei remédio, que eu fui boazinha, não. Teve épocas de revolta, teve épocas de tudo. Com quase 40 anos de doença, eu tinha que ter todas as fases, como qualquer bipolar. Quais as doenças que caminham junto com a bipolaridade, com tanto a depressão quanto a mania e depressão? Psicoses, abuso de substâncias, como a gente falou, o TDAH, transtorno de personalidade, bulimia, o transtorno de ansiedade, pânico, fobia, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de ansiedade generalizada. Sintomas obsessivos e sintomas somatoformes. Tudo é possível ter. Assim como também, gente,
É possível ter doenças físicas, hipo ou hipertiroidismo, obesidade. Ah, mas é o remédio que engorda. Não, o remédio é caloria zero, gente. Engorda porque a gente come. Fecha a boca para ver se a gente não fica legal. Tá? Claro que algumas medicações dão uma fissura um pouco maior. Mas se a gente sabe disso, a gente procura estratégias para vencer isso. E é muito importante. E aí pode aumentar o cigarro, pode aumentar a pressão arterial, o colesterol, prolactina e insuficiência renal. Pode ter outros sintomas, né? Obstipação intestinal, boca seca. Tudo isso o médico tem que estar alerta e ver se na hora que você está tendo crise, se isso está desencadeando ou não. Veja que rosa bonita, né? Um centro azul e todas as pétalas aí para o tom bege. Mas no tom bege tem enxaqueca, tem transtorno doloroso, tem diabetes, doença cardiovascular, obesidade, abuso de substância, transtorno alimentar, ou bulimia, ou anorexia, transtorno de ansiedade, de impulso, de personalidade. Veja que o bipolar ele é carregado de outros transtornos que pode estar junto. Não complique a tua vida, simplifique. Simplifique a vida de quem você tem do lado que tenha transtorno bipolar. O quanto mais a gente cuidar de tudo, menos crise, menos alerta a gente vai ter. Orientando para entender o que é que está acontecendo, que essa pessoa está entrando em crise, está tendo os primeiros sintomas alerta. Qual é o significado para a pessoa do que ela está sentindo? Por onde começar? Vamos começar identificando o alvo para fazer a intervenção. Se eu identificar, está deprimindo, está ficando eufórica, está ficando agitada, está ficando o quê? Parou o remédio, está tendo uma doença física, o que é que está tendo para que a gente possa interferir? E aí a gente vai abordar se tem fatores desencadeantes estressores modificáveis. Nós vamos ver se tem dificuldade de lidar com problemas, se ela tem uma má adaptação de alguma situação, de alguma coisa que esteja incomodando, e tratar o transtorno psiquiátrico e aliviar todos os sintomas para que ela não entre em crise, ou se já entrou em crise, que saia da crise. Aqui um resuminho. O que é o transtorno bipolar? O que é o transtorno depressivo? São doenças crônicas cíclicas que evoluem por fase. O transtorno bipolar acomete de 1 a 5% da população. A depressão nós já estamos quase na casa dos 20%. Este ano a Organização Mundial de Saúde, pela primeira vez, colocou como tema mundial de prevenção a depressão. Vamos falar sobre isso. Importante, a primeira vez de anos que a organização, todo ano, ela chama um tema, chama tabagismo, chama doença cardíaca. Primeira vez que ela chama uma doença do comportamento e chamou a depressão. Por quê? Está cometendo o mundo inteiro. São mais de 300 milhões de pessoas com depressão. É muita gente. E nós temos que mudar isso. O início, em geral, é entre os 15 a 30 anos. Veja que é no jovem. Então, a depressão, a bipolaridade no adolescente tem que ser valorizada e tem que ser tratada. Muitas vezes, para ter o diagnóstico correto, demora um período grande, não por incompetência do médico ou da família que não leva no médico, mas às vezes para que a gente caracterize de fato a doença, acaba tendo hospitalização e problemas conjugais e promiscuidade, as doenças sexualmente transmissíveis e gestação pelo comportamento, principalmente na fase de mania. Mudança ou perda do emprego, alterações financeiras, abuso de álcool e drogas, falta de adesão. Lembra que logo no comecinho eu frisei que a importância de tomar medicação, de aceitar o diagnóstico, aceitar o remédio. E lembra que eu falei que a torcida sempre fala, ah, você já está bom para o remédio. Escuta o que essa pessoa fala. O que ela falou? Para o remédio. Eu escutei. Por que eu escutei? Porque eu não sou surda. Mas eu não vou seguir o que ela fala. Gravaram? Eu vou repetir. Eu escutei porque eu não sou surda. Mas eu não vou fazer. Esse conselho não me é benéfico. Eu sei a doença que eu tenho, cada um de vocês sabe o que tem. O calo aperta onde? A pimenta arde nos olhos de quem? No meu. Então eu escuto porque eu não sou surda.
mas eu não vou parar. E às vezes até médico de outras especialidades fala, não, para isso, porque vai te fazer mal para o coração, para o rim, para não sei o quê. Tá bom, fica deprimido, fica eufórico como eu fico, para ver se você faria a mesma coisa. Com certeza ele não faria. A pessoa desconhece o que é o nosso sofrimento. E aí, também as pessoas com transtorno bipolar, se não cuidam bem do seu coração, tem uma mortalidade aumentada e o alto índice de suicídio, tanto no transtorno bipolar, na fase depressiva, na fase mista, ou no transtorno unipolar, que também é importante, mas isso a gente vai fazer um psicoeducacional à parte. O que a pessoa e a família tem que saber sobre o transtorno bipolar, sobre a depressão? O que é a doença? Como monitorar os sintomas e os efeitos colaterais que a medicação pode ter? Quais as opções de tratamento? O que eu fazer se o primeiro tratamento falhar ou não tiver sucesso? E se tiver sucesso, continua. O time que está ganhando a gente não troca. Se não está, a gente muda. Se a depressão voltar ou se a euforia aparecer de novo, tá aí a importância do estabilizador de humor para que a gente controle. Tá aí a importância de eu largar a cerveja lá, né, não tomar. Tá aí a importância de eu diminuir os estressores, de eu enfrentar, de eu fazer terapia, de eu fazer psicoeducacional para que eu reforce a minha resiliência e eu fique menos vulnerável. Genética eu tenho, mas se eu ficar menos vulnerável, eu vou ter menos oscilações do meu quadro. Quando o tratamento acaba? Uma boa pergunta. Depende se você só teve um episódio, não teve mais nada, se você já teve um segundo, um terceiro, ou depois de tantos episódios, o tratamento não acaba, gente. Por mais que eu já use óculos há 2 décadas, eu não enxergo nada. Eu só estou vendo gente embaçada. A hora que eu ponho o meu óculos, eu vejo gente bonita. Ah, mas você já usa há 20 anos e vou continuar usando. Porque o problema que eu tenho não dá para corrigir com laser. Então eu tenho que me acostumar com esse vidrinho nos olhos. Assim como eu me acostumo com o estabilizador de humor, com antidepressivo ou com neurolético, quando eu preciso. Incorpora no seu dia a dia como o arroz e feijão, como o pãozinho de cada dia. Não brigue com o remédio, ele é nosso aliado. Pensa, é com ele que eu estou podendo aqui falar para vocês. Imagine a Alexandrina sem remédio. Pirou na batatinha. Então não pare o remédio. A gente ouve para parar, mas não para. Não pare. Dificuldades com adesão ao tratamento. Pode ocorrer? Pode. Porque tem momentos que a gente fica cheio de estar doente, de tomar remédio, para que tanto remédio já tomou. Mas a gente logo repensa e volta de novo. A torcida fala para a gente parar. As pessoas, às vezes é o namorado, é o marido, mas você já está boa, porque não para o remédio? Será que ele não lembra o quanto eu fiquei chata quando eu estava deprimida? O quanto eu fiquei descontrolada quando eu estava eufórica? As pessoas parecem que têm memória curta, mas a gente que tem não pode ter. A gente tem que continuar o tratamento. E algumas situações exigem manejo especial. Fazer uma medicação compatível para eu voltar para o trabalho, para o casamento, principalmente para a gravidez, quais as medicações que pode uma mulher com transtorno bipolar, uma mulher com depressão, quais ela pode tomar e quais ela não deve tomar. E quando tem uma doença intercorrente, eu tive um problema renal, eu tive um problema de tireoide, eu tive um problema disso, daquilo, pode ou não pode continuar o remédio? Há momentos que a gente para, 3, 4, 5 dias, por um tempo o remédio, mas volta assim que possível. Doutora, mas eu vou fazer uma cirurgia, o médico falou para parar todos os remédios. Você vai parar só no período do jejum para a cirurgia, depois você volta. Porque eu já vi muita gente falar, o médico falou, mandou parar e no hospital o bicho pega. Porque a pessoa descontrola e o médico que fez a cirurgia plástica, ou fez a cirurgia do estômago, ou fez a cirurgia disso, daquilo, não sabia o quanto era complicado um bipolar ou um deprimido sem remédio. Então a gente ouve porque não é surdo. Mas a gente faz para a cirurgia só o jejum. Até dentista fala, para os remédios, não para não. Tá? É só no jejum pré-cirúrgico que a gente para a medicação. O paciente deve saber qual é o meu diagnóstico. Ele tem que ser informado.
O que é que significa esse meu diagnóstico? E por que eu preciso medicação? Por que eu não posso tratar com a luz solar? Por que eu não posso tratar só com a acupuntura? Se for um quadro leve, né, que você possa fazer isso, mas o moderado grave, gente, impossível. Nada contra a luz do solar, porque se a gente não toma sol e a vitamina D, a gente adoece. A vitamina D tem uma importância na depressão, mas a gente precisa da medicação. Como vou saber se está funcionando? A gente dá as dicas para o paciente saber quais os sinais de melhora, o que vai melhorando primeiro e que a melhora é gradativa. Não é engolir o comprimido e já está bom no dia seguinte. Às vezes a melhora demora 15 dias, um mês, às vezes 2 meses para a gente estabilizar. E algumas pessoas até um tempo maior. O que eu vou fazer se eu esquecer uma dose do remédio, né? O que eu vou fazer se tiver efeitos colaterais? E qual a melhor hora do dia para eu tomar o remédio? Depende do remédio, o médico vai te orientar se é de manhã, de tarde ou de noite. Se você esqueceu, como vai fazer, como não vai fazer. O legal é não esquecer, e hoje todo mundo tem um celular, né? Um smartphone que dá para pôr um lembrete do remédio. Ah, mas todo mundo vai ficar sabendo que tocou lá para remédio? Não, você põe assim, hora do recreio. Vocês gostaram da minha dica, né? A gente põe hora do recreio. Você sabe que o recreio é que você tem que tomar o seu remédio. E ninguém precisa estar sabendo. Vou brincar com todo o respeito, isso você pode deixar gravado. Nós estamos aqui conversando já. Passei da hora, a Rosilda vai me dar bronca há mais de 1 hora. Ninguém sabe a cor da minha calcinha. E não vão saber, porque eu não vou fazer isso. Percebe que tem detalhes que a gente não precisa contar? Isso é legal, gente. Adesão é importante, eu já estou terminando, Rosilda. Reconhecimento da natureza da doença, mudança de atitude, efeitos colaterais, né, para que a gente possa lidar, eliminar e minimizar quando possível. O que a gente busca é a remissão da fase aguda. Isso não quer dizer cura. Por isso que o remédio é tomado por longo período. 90% das pessoas que têm o transtorno bipolar ou depressão demora para ter a recuperação funcional. Tratar o episódio agudo é necessário tratar a doença, a estabilidade do humor. E é importante, por isso a gente está aqui, dos eventos dica, de que eu reconheça quando eu estou adoecendo e melhorar o prognóstico a longo prazo. O que a gente quer? Ajudar a prevenir as recaídas na fase de manutenção, controlando os episódios de mania e controlando os episódios de depressão. Adesão é baixa, 50% só das pessoas têm adesão. O muito comum é a negação da doença, não aceitar que tem a doença. Não brigue, gente, aceite e conviva com ela. Põe ela dentro do barco. Eu digo assim, a doença é como a âncora. Se a gente deixa a âncora de fora do barco, o barco não anda, está atracado, não anda. Mas se eu recolher a âncora por dentro do barco, o barco vai para qualquer lugar com a âncora. A hora que eu quero parar, a gente põe a âncora do lado de fora. Então faça da doença uma âncora, mas dentro do barco. Eu não sou uma âncora, mas eu carrego a âncora. Eu tenho força e poder para carregar a doença. Isso é importante. Medicações com efeitos colaterais manejáveis e importância da psicoeducação e intervenção familiar são estratégias para promover a adesão. E a Brata tem primado pela psicoeducação, que é nosso carro-chefe de tudo. Aqui para mostrar para vocês devem conhecer o nadador medalhista, o Phelps, Michael Phelps, que enfrentou um quadro severo de depressão e dependência de drogas. Ele chegou a cogitar suicídio. Largou a carreira, não ia mais ser nadador. Eis que um colega, também atleta, mas não nadador, era de outro esporte, ficou sabendo que ele estava num quadro depressivo, pensando em se matar, em dependência de droga, o aconselhou e ele passou por reabilitação, porque esse colega aconselhou e ele foi para o mesmo lugar que esse colega já tinha ido. Essa reabilitação implicou em alguns meses de internação, largar a dependência de droga, tratar a depressão, ele melhorou. Ele retomou os treinos e quando foi o ano passado no Rio, foi recordista de medalha de novo. Então tem solução, gente. É essa mensagem que eu quero deixar com essa figura. Gente, agora só vai ter um intervalinho para trocar o microfone, é isso? Então vocês venham.
daqui um pouquinho a gente tem o coffee, depois da Rosilda. Muito obrigada.